Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Hoje iremos aprender sobre a unidade de medida de massa. Muito bem. A Tirani aguarda vocês com muito carinho. O que é mais leve e o que é mais pesado? Vocês já pararam para pensar? O que é mais leve e o que é mais pesado? Olha aqui, neste exemplo, quem seria o mais leve e o mais pesado? Neste exemplo, é visível a gente identificar quem é o mais leve e quem é o mais pesado. Neste exemplo aqui, a Magali e a Mônica estão brincando neste balanço. Para sabermos quem seria a mais leve e a mais pesada, nós precisaríamos de algum instrumento. Isso, a gente precisaria primeiro pesar. Isso, precisávamos pesar a Magali e a Mônica. Para pesar, nós usamos as balanças. Sim, temos balanças eletrônicas, né? E temos balanças. As balanças, usamos a balança para medir o peso ou a massa de objetos e pessoas. Isso. Então, quando eu quero saber o peso de alguém ou de algum objeto, eu uso a balança. As balanças são um instrumento de medida de massa. Existem vários tipos de balança que nós encontramos no nosso dia a dia, tá? Balanças digitais, balanças de ponteiro, tá? Balanças de grande porte para pesar coisas maiores, balanças para pesar produtos menores, tá bom? Então, encontramos diversos tipos de balanças. Utilizamos a medida de massa para tudo que é sólido. Tudo que é sólido, eu posso utilizar a medida de massa. Exemplo, arroz, feijão, verduras. Eu posso usar também para remédios, para medir o peso corporal, né, de qualquer pessoa. Nós utilizamos a medida de massa. Qual que é a unidade de medida de massa? A principal unidade de medida de massa nós chamamos de o grama. Presta atenção, crianças, não é a grama, é o grama, representado pela letrinha G minúsculo. E o quilograma também é uma unidade de medida muito usada, que nós representamos pelo kg, tá? O K maiúsculo e o G minúsculo. Então, essas são as principais unidades de medida de massa. Encontramos outras, como toneladas, arrobas, mas essas são as mais utilizadas. O quilograma, que a gente também é chamado, pode abreviar de quilo, né? E nós usamos kg, é muito utilizado principalmente para medir a unidade de medida de massa do nosso corpo. Então, utilizamos muita balança para sabermos quantos quilos pesa uma pessoa. O grama já é utilizado para medir pequenas porções. Um quilograma equivale a 1000 gramas. Então, vamos observar aí nessa balança. Essa balança está mostrando para mim o peso de 2 pilhas. E o peso está marcando 12 gramas. Isso, 12 gramas. Então, utilizamos o grama para porções menores. 1 quilograma de carne, eu posso escrever 1 quilograma de carne ou 1 quilo kg de carne. Eu posso também descrever 10 gramas de pimenta ou 10g, tá? Eu utilizo essas duas formas para escrever medidas de massa. Agora eu vou apresentar para vocês uma medida. Essa pessoa aí, ao pesar, ela pesou 58, então presta atenção.
Ó, o que está antes do ponto está se referindo ao quilo. Então, ela pesou 58 quilos. E o que está depois do ponto? Aqui são o grama. Quantos gramas? Aqui está representado 60, mas na realidade seria 600 gramas, porque aqui não tem 3 dígitos, tá? Então, 58 quilos e 600 gramas, tá? 600 gramas, certinho? E você? Quanto você pesa? Após a aula, mande para mim o seu peso, tá? Nós já aprendemos medida de comprimento e agora de massa. Então, vamos lá? Coloque agora para a Tirani o seu peso e a sua altura. Vamos lá? Abraços, até a nossa próxima aula!